Você já escutou que se você entendesse o campo harmônico, você ia conseguir tirar qualquer música de ouvido? E depois que você entendeu, o máximo que você conseguia fazer era tocar o terror, não saía nada. Sabe por que isso acontece? Porque quando você vai tocar uma música, no tom de sol, por exemplo, você sabe quais são os 7 acordes ali, você sabe qual é o campo harmônico, porém você não sabe quais são as sensações que cada acorde traz. Troca de um acorde para outro e para você aquilo ali não faz sentido, é como se fosse um chute. Você fica tentando achar aquele acorde, mesmo você sabendo o campo harmônico, mas você não decorou as sensações. Essas sensações a gente chama de função harmônica, e é isso que a gente vai aprender hoje. Você já deve ter percebido que muitas pessoas tocam de ouvido e não sabem nada de teoria, nem sabem que existe função harmônica. E como que elas fazem isso? Porque elas decoraram as sensações que cada acorde traz. E é isso que eu quero te ajudar você a desbloquear. Uma coisa importante é que você não pode tentar entender essa aula se antes você ter o campo harmônico bem compreendido na sua cabeça. Aí a relação qual acorde maior, qual acorde é menor. Se eu falar para você, monta o campo harmônico de Fá, você precisa saber fazer. Aí depois que você aprender isso, aí você vem para essa aula. E eu tenho um vídeo sobre campo harmônico que você pode assistir lá e depois você vem para cá. Então, explicando melhor, funções harmônicas são as sensações que cada acorde do campo harmônico representa. Vou te mostrar. A gente vai usar o tom de sol como exemplo. Então, o primeiro grau, ele é função tônica. Ele tem uma sensação de relaxamento, uma sensação de repouso. Então, vai vir os acordes da música e quando cair na função tônica, você vai sentir que a música ela acalmou, que ela tranquilizou. Então, contando uma história para poder ilustrar, você faz parte de uma família muito boa, tá com um trabalho estável, sua vida tá bem, tá todo mundo com saúde. Então, essa seria a função tônica. O quarto grau, ele é a função subdominante. Ele tem uma sensação de afastamento da tônica. Ele serve, às vezes, como uma preparação para a função dominante, mas não é tensão, é desenvolvimento. Então, ele tem uma sensação de desenvolvimento na música. Então, ilustrando, você perdeu seu emprego, mas você tem uma reserva de emergência ali, a sua mulher está te ajudando com uma grana. Então, não é tensão total, mas você não está relaxado totalmente, mas você também não está na pior fase da sua vida. O quinto grau, ele é a função dominante. Ele tem uma sensação de tensão total. E após você fazer esse acorde, ele pede muito para você resolver na tônica, que é relaxamento. Então, tensão, relaxamento. Então, você tinha reserva de emergência, mas agora acabou a reserva de emergência, sua mulher está cobrando e para melhorar seu carro quebrou. Então, é tensão total, é função dominante. Então, olha só, no tom de sol a gente tem essa música aqui. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Então, a gente tem primeiro grau, tônica, né? Aí, subdominante, o dó, que é desenvolvimento. E depois, dominante, preparação, tensão. Preparação para onde? Para a tônica. Então, dominante, a maioria das vezes ela está preparando para a função tônica. E uma forma da gente sentir a função dominante mais tensa ainda é a gente colocar uma sétima menor. Então, função dominante, o acorde ele pode vir com uma sétima menor. Então, olha só. Aclame ao Senhor toda subdominante, dominante. Olha só, você escuta isso daqui. Então, é mais ou menos essas sensações que cada função dá. E você deve estar se perguntando, Rodrigo, mas os acordes menores e o sétimo grau, né? Qual que é a sensação deles? A gente descobre a sensação deles por meio dos acordes relativos. Então, o segundo acorde do campo harmônico, ele é um acorde relativo do quarto grau. O terceiro acorde do campo harmônico, ele é relativo do quinto grau. E o sexto acorde do campo harmônico, que é um acorde menor também, ele é relativo do primeiro grau. Então vamos lá. Se o segundo grau ele é relativo do quarto grau, isso quer dizer que o segundo grau ele tem função subdominante, igual ao quarto grau. O terceiro grau, ele, por ser relativo do quinto, muitos diriam assim, então ele é função dominante, porque o quinto grau é dominante. Porém, não. O terceiro grau, ele é um acorde menor e ele não tem a tensão necessária para ser um acorde dominante. Então, o terceiro grau, ele na verdade ele tem função
tônica, assim como o relativo do primeiro grau, que é o sexto grau. Então, sexto, terceiro e primeiro tem função tônica. E o sétimo grau, ele é função dominante. Por quê? Porque o sétimo grau, ele tem a tensão necessária para ser dominante. Então, voltando, primeiro, terceiro e sexto grau, função tônica, segundo e quarto, função subdominante, quinto e sétimo, função dominante. Eu queria agradecer vocês porque o primeiro vídeo que eu postei, ele deu uma repercussão muito boa, muita gente comentando, muita gente pedindo mais vídeo. Queria agradecer vocês e queria pedir para vocês mandarem esse vídeo para os seus amigos, manda pro pessoal da banda, aquele cara que não toca sem cifra, reclama que não consegue tocar, mas também não vai atrás do conhecimento para tocar, então manda para ele. E a minha meta é conseguir chegar em 2.000 seguidores, se vocês puderem me ajudar. Eu agradeço, vamos voltar pro vídeo. E como usar essas funções harmônicas? Olha só, a gente tem então a música que a gente usou como exemplo, que é Aclame ao Senhor. A gente tem 4 tempos no Sol. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No Sol a gente pode pegar o sexto grau e cortar o tempo do Sol. Então fazer 1, 2 no Sol, 3, 4 no Mi menor. Por que isso funciona? Porque eles fazem parte da mesma função, que é a função tônica. O quarto grau, que seria o Dó na música, a gente pode trocar pelo Lá menor, que é o segundo grau. O quarto grau, ele é relativo do segundo, eles têm a mesma função. Então, quando você for tocar, você pode trocar acordes que são da mesma função. Isso muda a harmonia e é uma forma de você poder tocar de ouvido. Então, olha só, eu vou fazer, em vez de fazer Sol, Dó e Ré, eu vou fazer Sol, Mi menor, Lá menor e Ré. Aclame ao Senhor toda a terra cantemos. Então eu troquei a harmonia. Em vez de fazer primeiro grau, quarto grau, quinto grau, eu fiz primeiro, sexto, segundo e quinto. Isso você pode fazer em muitas músicas. Então você pode ir trocando os acordes, sendo da mesma função, pode funcionar. Sabe aquela música que ela possui a sequência assim, Sol, Ré, Mi menor e Dó, ou Mi menor, Dó, Sol e Ré, ou Sol, Si menor, Dó e Ré. O que é isso? Isso são sequências de acordes, é uma progressão harmônica. E quando a gente começa a nomear essas sequências por funções, fica muito mais fácil da gente identificar isso. E quando a gente escutar uma música, a gente consegue entender quais progressões está fazendo ali, porque a gente sabe dar nome a cada sensação. Isso é louco, isso é louco. Então, quando eu conseguir desbloquear isso, que essa habilidade chama o ouvido relativo, você conseguir ouvir a relação entre as notas, tudo ficou mais fácil, eu consegui tocar um monte de música de ouvido. Então, eu vou dar um exemplo. Uma música que é Sol, Ré, Mi menor e Ré. Essa música, você pode até pegar o seu instrumento e tocar. Essa música, ela tem função tônica, dominante, tônica, dominante. É Sol, Ré, Mi menor, Ré. Agora outra sequência, Mi menor, Dó, Sol e Ré. A gente tem função tônica, subdominante, tônica e dominante. Então você toca isso e você chama, você escuta e você chama aquele acorde pela sua função. A gente vai repetindo bastante isso e é assim que a gente vai treinando nosso ouvido para conseguir identificar essas funções. E para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou dividir em 2 aulas. Essa foi a primeira aula. A segunda eu vou passar vários exercícios para vocês treinarem. Porque não adianta nada vocês saberem tudo isso, mas vocês não treinarem. E muita gente não sabe como treinar isso. Então eu vou trazer um vídeo para vocês de como treinar isso, tá bom? Esse foi o nosso vídeo. Deus te abençoe e falou!